Olá, olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Mais um videozinho aqui no canal do professor Felipe Pereira, mas eu sou o professor Gabriel Torres, colega do professor Felipe Pereira, lá na nossa querida plataforma Linguagens IHM, que tu encontra todos os links para acessar aqui no próprio vídeo. E hoje eu estou aqui para fazer mais uma questão de literatura e, curiosamente, mais uma questão da prova de 2018. Né, que é esta questão aqui, a questão 8. Aqui eu estou de novo com esse arquivo que tem esse percentual de acerto e habilidade específica, segundo os microdados, né, divulgados pelo INEP. E vamos fazê-lo então, discutir alternativa por alternativa, palavrinha por palavrinha. Vamos começar pelo enunciado, tá? De novo, essa indicação sempre começa pelo enunciado para saber como que a questão vai estar observando esse texto, que tipo de olhar a gente tem que passar para o texto, né? A questão está nos exigindo que tipo de leitura esse enunciado vai nos exigir, porque um texto, ainda mais um texto literário, pode ser lido a partir de várias óticas, de diversas maneiras, né? Enfim, direto para o enunciado. O romance, de 1939, traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no quê? Então, a gente tem um contexto dos anos 30 no Brasil, das situações daquela época, mais especificamente do Rio de Janeiro, ou seja, um lugar urbanizado para a época, e o contexto que está ali, ele vai estar centrado no quê? Ele está descrevendo uma coisa centrado basicamente no quê, tá? Vamos observar esse texto aqui bem interessante. Antes que eu me esqueça, data e nome de escola literária é um indicativo da habilidade 15, tá? A habilidade 15, dentro das 3 habilidades da competência 5, ou seja, dentro das 3 habilidades que abordam diretamente textos literários, é aquela que tem uma pegada mais histórica. Só que a pegada histórica do Enem não é assim, qual escola Alencar participou, romantismo, qual o nome do personagem do Guarani. Não, isso nunca aconteceu. Se alguém te falou que é cobrado enredo de livro no Enem, alguém te contou uma mentira, né? E a gente acha um monte dos queridos colegas, às vezes, falando isso. Mas, enfim, a questão histórica vai ser a habilidade 15, vai ser justamente o que está sendo colocado no enunciado, né? Tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. Então, a gente vai fazer a análise do texto com esse olhar histórico indicado pelo enunciado que reflete algo da habilidade 15. Normalmente, quando tem data ou nome de escola literária, como eu já falei, vai ser uma questão da habilidade 15. Questão 8, então. Essa questão da 8 da prova amarela, perdão. Vamos para o texto. O trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vidros em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las em papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias, era fastidioso. Para passar mais rapidamente às 8 horas, havia o remédio: conversar. Era proibido, mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha o encarregado do serviço, calavam o bico, aplicavam-se ao trabalho. Mal viravam as costas, voltaram a taramelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Nessas conversas intermináveis, de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida, um quebrar de olhos que promete tudo, à toa, gratuitamente. Modificou-se o timbre de sua voz, ficou mais quente. A própria inteligência se transformou, tornou-se mais aguda, mais trepidante. Que situação nós temos aqui, antes de ler de novo o enunciado e para as alternativas? Trabalho de uma mulher e a inserção da mulher no mercado de trabalho, em um emprego coletivo, né? Porque não é num ambiente doméstico, então não é assim, a cozinha para fora, costura para fora, é um outro ambiente, sai de casa para ir trabalhar, fez a personagem Lenisa se transformar, deixar de ser ingênua, amadurecer, descobrir um novo mundo. É isso. De novo aqui,
Romance 39 traz cena tipos e situações que espelam o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no quê? O gabarito, caso tu não saiba, dá só um pause agora antes que eu diga, é a letra E, tá? Como é a letra E, facilita aqui pra gente ir da A até a E, lendo a alternativa e julgando ela frente ao texto, sabendo que a A, B, a C e a D estão erradas, tá? Vamos lá. No fragmento, o narrador delineia esse contexto centrado no julgamento da mulher fora do espaço doméstico. Ora, temos a mulher fora do espaço doméstico? Sim. Agora, o contexto da década de 30 no Rio de Janeiro, ele está centrado em algum julgamento sobre a mulher? Alguém, uma voz assim dizendo, né, emitindo, fazendo um juízo de valor sobre a mulher? Não. Ah, mas o narrador diz que ela era ingênua e agora não é. Isso é um julgamento. Não. Isso aí é uma narração. Vamos ver assim. O contexto, né? O contexto dos anos 30, ele está sendo desenhado com uma mulher sendo julgada fora do espaço doméstico, né? Não. Não é. A gente já sabe que não é, mas assim, não tem um julgamento. O julgamento não pode ser o que o narrador está dizendo, porque ele está descrevendo, né? Então não tem assim, ela ficou mais quente, e isso é algo que diz que ela é isso, e isso foi bom, e isso foi ruim. É claro que vai transparecer alguma coisa, mas não está tendo um julgamento no texto. De fato, não tem. Alternativa B. Relatos sobre as condições de trabalho no Estado Novo. Não. Por que não? Porque a gente não sabe que é o Estado Novo. E repara no seguinte, aí alguém vai dizer, tá, mas e 39? Tá, mas olha só, 1939 é quando o romance foi escrito. Agora, quando o romance é escrito, não é necessariamente o ano que ele está descrevendo, né? Perfeito? Um exemplo aqui que me veio, Dom Casmurro. Dom Casmurro, ele é um livro que já é escrito, se eu não me engano, ele é publicado em folhetim em 1899 e em livro em 1900. Posso ter errado por 1 ou 2 anos, mas é um livro já pós-proclamação da República. E grande parte do livro acontece durante o Império. Então, um livro escrito durante a República vai falar sobre o Império. Ponto. Ele está falando do passado e não vai necessariamente falar sobre a República, tá? Que é mais ou menos o caso aqui. A gente não tem uma indicação de que isso aqui necessariamente se passa durante o Estado Novo. A gente não tem isso. Então, isso não está no texto. E se não está no texto, a gente não marca, tá? A gente não vai... Seria aquilo, né? Uma interpretação. Linguagens não é interpretação. A gente tem que pegar e grudar com o que está no texto aqui, se agarrar com o que está no texto, porque aquilo ali é a nossa segurança para afirmar, ou melhor, para concordar com alguma afirmação feita sobre o texto. E com essa aqui, o que o texto nos coloca não é suficiente para concordar com ela. C. Destaque a grupos populares na condição de protagonistas. Trabalhadoras, dá para chamar de grupo popular? Sim, mas assim, o destaque, assim, o Rio de Janeiro e aquela década ali, ela está sendo descrita porque tem populares como protagonistas? Não, a gente também nem sabe quem é o protagonista desse livro, né? É outra coisa, a gente tem um trechinho aqui que, digamos assim, não coloca pra gente essa ideia de quem é o protagonista, tá? Alternativa D. Processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem. Longe, longe, não tem, né? Linguagem solta e assuntos crus, não, linguagem solta não é palavrão, assunto cru também não é palavrão. A voz, aí aqui é a voz, né? Não é necessariamente as palavras, assim, bem distante do texto. Muita interpretação para marcar essa aqui, interpretação alheia ao texto. E aqui nós temos a correta, né? Vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Papel feminino, trabalhar fora de casa, né? Uma coisa que, dentro de certos contextos, é relegado aos homens. Um trabalho, assim, operário, né? Uma manufatura grande, uma produção em massa que já tem isso. E qual é a transformação urbana? Justamente, a urbanização vai levar mais pessoas a trabalharem fora de casa. As transformações da época, né? A civilização, o Brasil, o Rio de Janeiro da época estava se transformando, se modernizando, logo
o papel das mulheres na sociedade vai se transformar também, né? Se a gente for pensar numa espécie de um cânone, de uma coisa congelada, bem senso comum, o papel da mulher, provedora do lar, cuidadora do lar, e aqui é o contrário, não tem lar aqui, tem uma fábrica, tem uma empresa, uma manufatura, né? A fábrica acho que é demais. E é isso, e aqui ficamos com a correta, não é uma questão tão difícil, né? Praticamente 40% das pessoas acertaram, que por uma questão de literatura, né, menos da metade, mas também a cada 10, 4 acertaram, dá para bem dizer. Não está necessariamente entre as mais difíceis, mas realmente tem um índice de acerto menos da metade. E como eu tinha falado antes, da habilidade 15. Então eu agradeço a tua atenção. Se isso te ajudou, curte, compartilha. Se não necessariamente ajudou, mas tu gostou, curte, compartilha também, divulga para quem pode ser útil. Confere as redes sociais do Felipe, confere o nosso canal aqui do YouTube também, tem mais questões, mais conteúdo, mais dicas pro Enem. E é isso aí, muito obrigado pela atenção. Te vejo na próxima.